do Senhor, igreja. Maravilha. Estão contentes, estão felizes? Estamos aqui na casa do Senhor. Uma alegria poder estar com o nobre companheiro, nosso presidente, pastor Cirso, nosso dirigente, pastor da igreja, pastor, esse homem de Deus, Joab, homem de Deus. Aos obreiros, meu carinho especial. Essa linda igreja. É sempre uma alegria poder transmitir uma palavra à igreja do Senhor. Esse assunto é lindo. Pensa no assunto lindo. Em busca de santidade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Abra a tua Bíblia, vamos lá para Pedro. Vamos ver o que Pedro começa a falar nesse texto tão maravilhoso do capítulo 1. Ele começa dizendo o seguinte no versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. E ele diz, sede sóbrios. E esperai inteiramente na graça que se vos foi oferecida ou ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Pode sentar. Vamos falar um pouquinho nesta noite na casa de Deus em busca de santidade. Diga, na casa de Deus em busca de santidade. Enquanto estamos presenciando ou vivenciando os fatos que começou ocorrido nesses dias do início da festa da carnalidade, o mundo está voltado para isso. E por que não dizer que muita gente já estão sendo banidas da terra? Há uma força satânica muito grande, muito diabólica agindo nesse tempo que se chama festa carnal, festa da carne, o carnaval. Vamos ver depois da quarta-feira as notícias de mortes, de tragédias. Estava escutando alguma coisa mencionando de alguns homens que trabalham com magias negras, com situações demoníacas, que ele diz que nessa época os demônios são soltos, não trabalham nas tendas deles, nas casas deles, e sai pela rua a fazer o que bem entende, atuando de forma terrível. E vamos ver situações deprimentes de famílias e lares sendo destruídos pelas forças malignas de Satanás. Mas a igreja de Cristo está buscando na casa de Deus a santidade para servir ao Senhor Jesus Cristo, aleluia, até o arrebatamento. Quando o apóstolo São Pedro está mencionando este texto, quando ele fala de sobriedade, ou sede sóbrio, ser sóbrio significa ser moderado, temperado em todas as coisas, ou vigilante. Em outras palavras, ele diz ser sóbrio, estar no pleno controle de si mesmo. Se não estivermos no controle do Espírito Santo em nossas vidas, trabalhando de forma extraordinária em nossos corações, estamos sujeitos a ser levados pelas forças demoníacas e satânicas. Precisamos cada dia buscarmos essa santidade
primeiro lugar, na obediência. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Essa era a nossa situação, na verdade. Mas graças a Deus, porque a graça do Senhor se manifestou. A graça, o favor de Deus se manifestou. Mas, diz o apóstolo, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Eu tenho que procurar, eu tenho que querer, eu tenho que optar em ser santo. Não é nada forçado, não é nada porque o fulano disse que eu tenho que ser, não. Eu tenho que plantar isso no meu coração. Eu quero ser santo. Eu quero optar pela santidade. Eu quero optar em ser obediente à palavra de Deus. Nós temos histórias da Bíblia de homens que optaram por ser santo. Embora a sua família, embora o seu lar, embora a sua casa não optou, embora o chefe da família não optou por ser santo, a Bíblia relata sobre um homem chamado Ezequias, rei de Israel. A Bíblia diz que embora o seu pai não andasse nos caminhos do Senhor, embora ele tivesse desviado de Deus no seu reinado, o capítulo 28 de 2 Reis, versículo 19, diz que Deus, o Senhor, humilhou Judá por causa de Acais, rei de Israel. Porque Acais desviara a Judá, levou o povo a se corromper, levou o povo a se distanciar de Deus, transgrediu contra o Senhor, ele, o rei Acais. O versículo 24 do capítulo 28 de 2 Crônica diz que ajuntou Acais os utensílios da casa de Deus e o fez em pedaços e fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém, reverenciando, provocando a ira ao Senhor, fazendo para si deuses estranhos, que Israel não estava conhecido desses fatos. Embora sabendo da situação, estava sobre o jugo o poder de Acais, mas lá dentro do coração de Ezequias, observando a situação de seu pai, ele plantou, sentou no seu coração: o dia que eu assumir o reino, serei diferente. Eu vou fazer a diferença. A Bíblia diz que Acais morreu. Versículo 27, dormiu Acais com seus pais. A sepultura não foi posta junto ao sepulcro dos reis, e Ezequias, seu filho, reina em seu lugar. Quando Ezequias assume o reinado de Israel, a primeira coisa que ele fez foi fazer um concerto com Deus, porque ele disse: isso está errado. Nós servimos um Deus que nos tirou do Egito, nós servimos um Deus que nos resgatou do poder faraônico, que nos fez escravo, que éramos dominados por ele, e o Senhor, como um forte, nos libertou, nos trouxe
trouxe a vida, nos trouxe a uma possibilidade de termos a sua presença junto conosco para dirigir nossos passos. E a Bíblia diz, no capítulo 29, e versículo 10, que ele diz: agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Por quê? Porque Deus começou a tratar com os filhos de Israel. Deus começou a tratar. Por quê? Porque está no versículo 6 do capítulo 29. Porque nossos pais transgrediram, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram, desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. É triste, querida igreja, quando nós presenciamos pessoas virar as costas para Deus. Presenciamos pessoas cambiar, fazer negócio com as coisas de Deus. Quantas pessoas brincam com o que é santo? Quantas pessoas brincam com o que é sagrado? E estamos vivendo um tempo, uma época, em que parece que muitas pessoas não estão entendendo que se cumpre a palavra do Senhor, que por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor de muito se esfria. Falta-lhe o temor. Parece que Deus está longe. Não há mais uma reverência, uma adoração, uma volta. E quando parece que as coisas estão tudo boa, parece que as coisas estão tudo tranquila. Sabe por quê? Porque quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de nos aproximar de Deus, então o inimigo diz: opa, as coisas estão ficando boas para mim. Porque esse crente que orava já não está orando mais. Esse crente que me perturbava com as glórias de Deus dele, não estão me perturbando mais. Esse crente que chorava, que glorificava a Deus, esse crente que tinha alegria de estar na igreja, esse crente que tinha prazer de adorar ao Senhor, não está fazendo mais. E quando ele começa a se misturar, e foi isso que aconteceu com Isaías, a mistura com pessoas incrédulas, a mistura com pessoas que praticam coisas erradas, aquilo que está registrado no Salmo 1, bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Porque quando sentamos na roda dos escarnecedores, quando participamos das coisas do mundo, que o mundo oferece, quando participamos daquilo que desagrada aos olhos de Deus, então começamos a nos afastar de Deus. Isaías sentiu isso aí, o profeta Isaías sentiu. No ano em que morreu o rei Uzia, ele relata no capítulo 6, versículo 1: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam.
e clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu. Isaías, naquele momento, ele olha para dentro dele e ele grita: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Anabagaçu menefria. Deus precisa se manifestar no meio da igreja, para que as coisas pecaminosas, para que as coisas ocultas sejam reveladas. Ei, igreja do Senhor, precisa voltar os profetas da casa de Deus. Os dons de profecia é para a igreja. A igreja precisa dar liberdade ao Espírito Santo para que ele possa dirigi-lo. De Cataramassuri mandarai. Aleluia. Porque não havendo profecia, disse Paulo, o povo se corrompe. A profecia, ela vem para corrigir, para exortar, para consolar. Aleluia. Glória a Deus. Deus precisa levantar seus instrumentos, seus vasos, seus profetas. Doa quem doer. Aleluia. Mas o Deus da restauração está aqui para te dar vida. Arabagassuri mandarai. Ei, glória. Aleluia. Ezequias disse: chega, chega. Vamos limpar a casa de Deus. Vamos abrir as portas da casa de Deus. Vamos fazer sair tudo que desagrada aos olhos de Deus. E no capítulo 29, versículo 16, veja o que diz de 2 Crônica: e os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor para purificar, tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas e todos tomaram para o levarem para fora ao ribeiro de Cedron, e começaram, pois, a santificar. Ao primeiro dia do mês, ao 8º dia do mês, vieram aos alpedres do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias, e no dia 10º do 6º primeiro mês acabaram. E quando entraram para dentro ao rei Ezequias e disseram: já purificamos a casa do Senhor, como também o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a mesa da propiciação com todos os seus objetos. Aleluia! Limpeza na casa de Deus. Aramai de comanashuri, acapatu imanofasu. Deus não pode operar onde há rebeldia. Deus não pode operar aonde há pecado. Deus não pode operar aonde há discórdia. Deus não pode operar se não estiver igualdade de espírito. Ai que opia somanaia. E Ezequias chama o povo à consagração. No versículo 31 diz Ezequias: agora vós,
congregastes ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifício e oferta de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e oferta de louvor. E todos que tinham essa vontade do coração, trouxe holocausto. Aleluia, aleluia. Sabe o que é uma alegria de um povo que estava escravo de Satanás? Sabe o que é a alegria de um povo que estava dominado por um homem que havia perdido a graça de Deus? Era como um peso, era como um fardo, pelos cantos gemendo. Até quando, Deus? Até quando, Deus? Até quando, Deus? Quantas velhinhas no canto, chegava no templo, olhava para o templo naquela situação, o que era sagrado havia sido quebrado, tirado. E olhava e dizia: até quando, Deus? Estamos cansados, faz alguma coisa, queremos ver a tua glória. Queremos a presença do teu Espírito trabalhando. Queremos que a tua casa volte à santidade. Quantos gostariam que a casa de Deus, aleluia, voltasse à santidade? Quando o povo se converte ao Senhor, há mudança. Quando o povo quer mudança, Deus opera por meio do desejo do coração desse povo. Porque o Espírito Santo, ele está aqui para ensinar. Ele está aqui para nos orientar. Jesus disse: deixa que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E se ele vir, ele vos guiará em toda justiça. Ele vos guiará em toda verdade. Ele vos instruirá. Oh, aleluia. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. O Espírito quer nos orientar. O Espírito Santo quer nos orientar. E o povo estava sendo orientado. O Espírito Santo estava na vida de Ezequiel. Aleluia. Como está na vida do pastor Cício, do pastor Joabe e de todos os obreiros. O Espírito Santo está aqui para nos orientar. Aleluia. E Ezequiel disse, negócio seguinte: vamos celebrar a Páscoa, vamos voltar a cultuar. Aleluia. Ele convoca o povo para cultuar. Anunciou os correios que tinham. Começaram a divulgar esse grande dia. Você pode ler no capítulo 30 em diante a celebração da Páscoa. A volta da palavra de Deus na igreja. A volta da lembrança de como saíram do Egito. Eles iam voltar a lembrar. Aleluia. Certamente a pregação dos sacerdotes no templo seria esta: lembra, Israel, como vocês foram tirados como uns fortes da escravidão do Egito? Lembra, Israel, quando vocês gemiam, choravam e planteavam e diziam: até quando? Até quando, Deus? Tu és o nosso Deus. Tira-nos do Egito, porque senão morreremos. Vocês lembram, Israel?
de todas as pragas que tiveram no Egito? Vocês lembram? Vocês lembram de como o faraó endureceu o coração para não deixar Israel sair do Egito? Vocês lembram da morte dos primogênitos? De quando recebemos a ordem de Deus para matar um cordeiro, um cabrito, para que naquela noite comesse a família, e o sangue desse cordeiro fosse colocado nas vegas das portas dos filhos dos hebreus, que éramos nós, filhos de Israel. Vocês lembram? Vocês lembram quantos morreram naquela noite? E eu parece que vejo ele apontando de dedo. Me diga para mim, como sacerdote de vocês, qual dos hebreus primogênito morreu naquela noite? Vocês podem me dizer quantos hebreus ou quantos filhos dos hebreus primogênitos morreram naquela noite? E todos olharam para o outro, ficaram olhando para ver se alguém dizia: eu soube de alguém. Não, todo mundo calado. E parece que vejo uma velhinha daquelas levantar e dizer bem alto: ei, sacerdote, nenhum primogênito dos filhos de Israel morreu naquela noite quando o anjo da morte passou no Egito. Porque o sangue do cordeiro era o sinal de que ali naquela casa tinha um hebreu. Vocês sabem, Israel, o que aconteceu no outro dia cedo? Israel começa a escutar e o sacerdote repete: você sabe, Israel, o que aconteceu no outro dia seguinte? A mortandade. E foi verificado que nem uns dos filhos dos hebreus havia morrido, mas todo o primogênitos dos egípcios haviam morrido. E foi naquela manhã, disse o sacerdote, que Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: sai com esse povo para adorar a Deus, o vosso Deus. E os egípcios, o desejo de ver Israel saindo, doaram tudo que tinham, depenaram os egípcios, aleluia, porque Deus havia dito que eles não sairiam com mãos vazias, mas tudo o que precisavam para a sua viagem à terra prometida seriam dado pelos egípcios. Que festa linda, a festa da Páscoa. A comemoração foi linda, maravilhosa. A Bíblia diz no capítulo 30, versículo 9: porque em vós convertesse ao Senhor, vossos irmãos e vossas filhas acharão misericórdia perante os que se levantam contigo e o tornarão a essa terra. Porque o Senhor vosso Deus é piedoso, misericordioso e não desviará de vós o rosto, e se vós convertestes a Ele. Israel se converte e comemora a grande Páscoa. A Bíblia diz no versículo 20: ouviu o Senhor em Ezequias e sarou o povo.
A partir daquele dia, o povo foi curado. Começou a haver alegria em toda a congregação de Israel. A Bíblia diz que eles alegraram-se, toda a congregação de Judá, e os sacerdotes, e os levitas, e toda a congregação de todos que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel, e os que habitavam em Judá. E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não houve em Jerusalém. A alegria voltou. A alegria voltou. Porque houve conversão. Porque houve decisões positivas de querer mudar de vida, de querer mudar de situação. O povo queria mudar. E diz a Bíblia no capítulo 31, com essa alegria sobrenatural que invadiu o povo de Israel. A Bíblia diz no versículo 31, capítulo 31, versículo 1: e acabando tudo isso, todo israelita que ali se achavam, saíram às cidades de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os bosques, derribaram os altos e altares por todo Judá e Benjamim, como também Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. E então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as suas cidades. Alegria, alegria. E uma das coisas que mais me impressiona nessa busca por santidade na casa de Deus foi que tudo quanto Ezequias pedia ao povo, o povo trazia. Sabe qual foi o primeiro pedido de Ezequias? Ao ver os levitas, ao ver os sacerdotes lutando, trabalhando, sacrificando, buscando a santidade junto com ele, ele lembrou deles. Ele lembrou dos seus obreiros. Ele lembrou daqueles que lideravam, daqueles que faziam parte da liderança da casa do Senhor. Ele ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que desse a parte dos sacerdotes e levitas, para que pudesse dedicar ao serviço do Senhor. Sentimento, aleluia, de ver os seus obreiros, sacerdotes, levitas, lutando pelo bem-estar da igreja. Ele, como rei de Israel, ele disse: eu preciso fazer alguma coisa pelos meus obreiros. E ele convoca o povo para ajudar. Eu quero que vocês dediquem a parte que cabe aos sacerdotes. E a Bíblia diz, depois que essa ordem se divulgou, os filhos de Israel, 31 e 5 de 2 Crônica, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, de mosto, de azeite, de mel e de toda a novidade do campo, também os dízimos, e tudo trouxeram em abundância. Porque até o dízimo o povo tinha trancado. Até
as ofertas. Porque o Espírito de Deus não agia mais no meio da igreja. E o povo foi trazendo. E a Bíblia diz que o sacerdote Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe falou dizendo: escute essa palavra agora. Desde que estas ofertas se começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer e de que se fartar. Ainda sobejou em abundância. Por quê? Porque o Senhor abençoou o seu povo e sobejou esta abastança. Sabe o que é isso? Igreja alegre, igreja feliz, igreja vivendo o avivamento, igreja buscando a santidade, igreja feliz, igreja sacrificando-se para viver uma vida na presença de Deus. É uma igreja próspera, é uma igreja abençoada, é uma igreja que não retém, é uma igreja que abençoa, é uma igreja que ajuda, é uma igreja que traz e não traz pouco, é uma igreja que traz em abundância. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! O segredo foi este: trouxeram porque o Senhor, diga comigo, porque o Senhor lhes abençoou. Se coloca de pé. A santidade voltou, a alegria voltou, o que era ruim saiu para fora, o que não prestava saiu para fora, a tristeza foi embora, aleluia, o gemido de dor parou, sumiu a dor, o povo foi curado, Deus restaurou, aleluia, a igreja, e a igreja começou a ser abençoada, e quanto mais Deus abençoava, mais a igreja trazia. Quanto mais a igreja trazia, mais Deus abençoava. Porque a coisa é assim. A coisa é assim. Quanto mais trazemos, mais Deus abençoa. Quanto mais abençoamos a igreja, mais Deus nos abençoa. Aleluia. Como é que está a tua vida na casa de Deus? Parentes, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Pastor João Carlos não é perfeito, pastor Cid não é perfeito, ninguém é perfeito. Mas estamos caminhando para a perfeição. Não podemos nos deixar nos corromper. Não podemos deixar a coisa indo a pique. Não podemos deixar as coisas ir à solta. Precisamos colocar um freio, ou ficaremos no arrebatamento da igreja, ou perdemos tempo aqui dentro da igreja. Eu quero orar por alguém que nesta noite quer entrar para esta grande batalha de voltar a ter alegria, de voltar a ter gozo, de voltar a servir com seriedade, com sinceridade,
de cantar, de sentir prazer, de sentir vontade de estar servindo ao Senhor. Aleluia, nada vai me pegar, nada vai me atrasar, nada vai me deter. Aleluia, nada vai me deter. Eu vou servir a Deus, eu vou para o céu é o meu lugar, o céu me espera. Pastor Cezino sempre dizia assim: nós estamos vivendo a eternidade. Nós estamos vivendo a eternidade. Agora pare um ponto de interrogação. Para mim, eu digo: onde passarei a eternidade? Onde passaremos a eternidade? Só existe dois lugares: ou com Deus ou com o diabo, ou no céu ou no inferno, ou desfrutando das bodas do Cordeiro, ou gemendo no inferno das dores eternas, porque a Bíblia diz que o bicho lá não morre. Aleluia. Mas essa noite é noite de concerto. Aleluia, a palavra profética para a tua vida. Voltando à casa de Deus para viver a santidade de Deus. Em busca da santidade na casa de Deus. Em busca da santidade. Você veio aqui buscar santidade? Você veio aqui buscar mais Deus para a tua vida? Saia do teu lugar e vem aqui. Eu quero orar por ti. Tem alguém aqui que ainda não é crente, quer aceitar Jesus como Salvador? Levanta a mão assim: eu quero ser Jesus para mim. Eu quero uma mudança na minha vida. Eu quero mudar a minha maneira de ser. Eu quero mudança dentro de mim. Eu não posso viver enganando a mim mesmo. Eu não posso viver enganando a mim mesmo. Eu tenho que tomar uma posição, uma decisão. Saia do teu lugar e diga: eu quero mudar, eu quero melhorar, eu quero melhorar a minha vida com Deus. Dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque dentro do meu coração, diga para Deus: eu quero mudar. O Espírito Santo está dizendo: eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar. Tu não está sozinho. Eu estou aqui para te ajudar. A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, está dizendo: ei, vem aqui, eu te ajudo. Eu te ajudo. Eu te ajudo. Eu quero buscar o Espírito Santo. Eu quero buscar a graça. Eu quero buscar o favor de Deus. Eu quero buscar a presença de Deus. Eu quero falar língua estranha. Eu quero profetizar. Eu quero cantar hino espiritual. Eu quero ser profeta na casa de Deus. Eu quero ser usado como eu era. Necessita ser mudado, Senhor. Oh, a presença dele está aqui. A presença dele está aqui. Na casa de Deus, em busca de santidade. Necessita mais existir, porque tudo. Jesus disse: a minha casa é chamada casa de oração, casa de santidade, casa de alegria, de paz, de luz. Há pessoas aqui tristes, angustiadas, aflitas. Há pessoas aqui que não sentem mais o gozo da salvação. Corre, escapa-te por tua vida. Deus está me dizendo para alguém aqui, ó: escapa-te por tua vida.
porque senão tu vai perecer. Escapa-te por tua vida, porque senão tu vai perecer. O tempo perdido podia ser aproveitado, mas pertence teu tempo. Mas hoje o Senhor entrou aqui para dizer para ti: escapa-te por tua vida. Vem aqui, saia do teu lugar. Saia do teu lugar. Aleluia. Se precisar depois conversar com o pastor Cirso, eu quero mudar. Senta no gabinete com ele. Vai ali no gabinete dele, do pastor Joabe. Vai ali no gabinete e diga: eu quero mudar. Porque a Bíblia diz: o que confessa e abandona alcança misericórdia. Mas o que encobre nunca prosperará, nunca vai adiante, nunca chega a lugar nenhum. Aleluia. Eu quero orar por ti nesta noite, mas o Espírito Santo está lutando aqui dentro de mim. Há uma batalha travada aqui. Espírito de adultério, espírito de fornicação, espírito de roubo, espírito de engano. Arabacassuri mandarai, arai de comanaia. Ai de crofia somanai. A glória de Deus está aqui. Aleluia. Sai do teu lugar. Diga a Deus: eu preciso. Diga a Deus: eu preciso. Diga a Deus: tem misericórdia, tem compaixão. Eu vou orar, vamos orar, porque as horas estão passando, as horas estão avançadas. Deus, aqui estão teus filhos. Senhor, os que aqui vieram no altar, que ouviram a tua palavra, na casa de Deus em busca de santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus, o teu povo está aqui buscando, pedindo santificação, querem mudança. Sentaram em seu coração de fazer um concerto, de fazer uma nova aliança, aleluia, de querer se aproximar mais de ti, da vitória, da graça, para ser vencedor, 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 vencedor. Senhor, quem entrará no santuário para